Olá, tudo bem? Muitos cristãos, eles vivem bastante frustrados por causa do pecado, porque nessa nossa caminhada sempre acontece alguma coisa, a gente fala alguma coisa, senão a gente pratica algo, a gente sabe que desagradou a Deus, então isso traz frustração. Essa questão do pecado, existe uma palavra sobre ela e ela é muito equilibrada. Quem falou isso foi o apóstolo João. A gente vê que o apóstolo João, ele tentou ser mais equilibrado possível sobre esse assunto. Segundo o apóstolo João, aqui no capítulo 1, no verso 1, ele fala assim: Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado perante o Pai, Jesus Cristo o justo. Então João ele foi bem claro. João não disse que a pessoa poderia viver em pecado porque ele tem um advogado. Ele falou que se todavia pecar, ele fala mais, essas coisas eu escrevo para que não pequeis. Então os escritos de João tinham um objetivo, para que as pessoas não pecassem. Mas ele fala, se todavia pecar, se acontecer um acidente de um pecado, então temos um advogado. Ele fala outra coisa aqui, no verso 8 do capítulo 1, ele fala assim: Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Essa palavra é forte para aquelas pessoas que acreditam que são santas, que nunca cometem pecado. Mas aquilo é bem claro, João fala, se nós dissermos que não temos pecado, que não pecamos, nós enganamos a nós mesmos. Então, se nós tivermos esse pensamento que nós somos santos, que não cometemos nenhum pecado, então essa palavra é muito forte, porque fala que nesse caso nós somos mentirosos. Ele fala aqui também no verso 10 do capítulo 1, ele fala: Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então, nesse caso, João está falando que nós fazemos Deus de mentiroso. Se nós dissermos que não pecamos, nós estamos fazendo até Deus de mentiroso. E a palavra dele não está em nós. Porque quando a palavra de Deus está em nós, nós vemos nossos próprios defeitos. Então nós entendemos que nós somos pecadores, que carecemos muito da misericórdia de Deus. João fala, se a gente falar que não tem pecado, a gente faz Deus de mentiroso, porque Deus, Jesus, ele veio a esse mundo para nos livrar do pecado, exatamente porque nós temos pecado. E se Deus intercede por nós, é exatamente por isso. E se o Espírito Santo vem nos guiar na verdade, é exatamente por isso. Porque nós somos sujeitos ao pecado. Nós somos nós temos a natureza pecaminosa e estamos sujeitos a cometer pecado. Porém, para aqueles que acreditam que nós podemos viver uma vida de qualquer maneira, sem preocupar com o pecado, João escreve aqui no capítulo 3, eu estou lendo 1 João, agora capítulo 3, e aqui no verso 8 ele fala assim: Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Tem tradução que fala que aquele que comete pecado é filho do diabo. E João fala que nós não somos filhos do diabo, porque agora nós aceitamos Jesus. É evidente que não podemos viver cometendo pecado de forma nenhuma, porque quem comete o pecado é filho do diabo. O que acontece é que as pessoas que João chama aqui de pessoa do diabo, são aquelas pessoas que cometem pecado e não tem nenhum pingo de arrependimento.
elas não se arrependem. Mas se nós cometemos pecado e nós nos arrependemos, é por isso que nos perdoa. Por isso que João fala aqui no verso 2, do capítulo 2 de 1 João. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também de todo mundo. Então, segundo os ensinamentos de Deus, nós somos sujeitos a cometer pecado. Mas quando nós cometemos pecado, e nós temos Deus e o Espírito Santo, nós nos arrependemos. E nós sabemos que nós temos um advogado, Jesus intercede por nós. E por isso ele é propiciação pelos nossos pecados. Então, Jesus morreu para nos livrar do pecado. Se a pessoa comete um pecado, confessa a Jesus, ele é fiel e justo para nos livrar de todo pecado.